Uniclac. Olá, moçada do LAC Concursos, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Marcelo, com vocês para mais uma aula. Estamos gravando Geografia de Pernambuco. Vocês se lembram? Quadro físico ou natural. E agora, aspectos físicos, né? Ou naturais. E agora, vegetação. Certo? Já gravei com vocês relevo, já gravei clima. Agora, vegetação, depois vem hidrografia, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, eu vou começar por aqui, mas antes eu vou botar aqui o branco, porque eu quero fazer uma ressalva. Eu não coloquei no slide, porque o tema é Geografia de Pernambuco. Então, eu não vou falar tanto de Brasil, né? Até porque eu já gravei aula de Geo Brasil, tem disponível no LAC, tudo bem. Eu só vou pedir para você lembrar de uma coisa, presta bem atenção. O nosso assunto agora é vegetação. Certo? Então, nós vamos falar dos tipos de vegetação que nós temos no estado de Pernambuco. Muito bem. Só que aí eu quero que você se lembre de uma coisa. Moçada, quando a gente fala no Brasil em tipos de vegetação, a gente está se referindo a todos os tipos de vegetação que existem no Brasil. Seja a formação florestal, seja a formação arbustiva herbácea, seja área de transição ou formação complexa, seja a formação litorânea, o que quer que seja. São todos os tipos de vegetação do Brasil. Não existe 1 quilômetro quadrado do território brasileiro, grosso modo, que não tenha um tipo de vegetação. Então isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque quando você fala em tipos de vegetação, é uma coisa. Agora, quando você fala em domínios morfoclimáticos, que é uma expressão criada pelo professor Nassib Aziz Absaber. É outra coisa, certo? Na visão do professor Absaber, quando ele criou essa expressão, um domínio morfoclimático é uma área onde você tem o predomínio de um tipo de estrutura geológica, de um tipo de relevo, de um tipo de clima, e de um tipo de vegetação. Se a gente fosse juntar tudo numa palavra só, seria basicamente as condições geomorfoclimatobotânicas. Você entendeu? Então, quando você tem uma determinada área do território que tem o predomínio disso aqui, um tipo de estrutura geológica, um tipo de relevo, um tipo de clima, um tipo de vegetação, isso é um domínio morfoclimático. Então, aí que nós temos que diferenciar. Nós vamos estudar agora em Pernambuco tipos de vegetação. Os tipos de vegetação que nós encontramos em Pernambuco. Porque vocês vão perceber que um desses tipos de vegetação, é uma faixa de transição, que é o agreste. É uma faixa de transição. Não se enquadra na categoria... Olha a arte que eu fiz para pegar com o pé a tampinha da caneta que caiu. Ninguém percebeu, hein? Desculpa aí. Moçada, então o agreste não se enquadra na categoria de domínios morfoclimáticos, porque é uma faixa de transição. Então não tem o predomínio de um tipo de vegetação. Você entendeu? Tem características, vamos dizer assim, dúbias, tá? Agora,
Quando alguém falar em domínios morfoclimáticos para o estado de Pernambuco, são basicamente dois. Quais são? O domínio dos mares de morros, grosso modo a parte litorânea, que corresponde à Mata Atlântica, e o domínio da Caatinga. São esses dois domínios que você encontra no estado de Pernambuco, certo? Mares de morros, que é a Mata Atlântica, e Caatinga, certo? Ô Marcelo, mas por que não fala um domínio da Mata Atlântica? Por que é mares de morros? Cara, isso vem uma expressão porque caracteriza muito as áreas lá do Sudeste, que são áreas de morros de topo convexo, mamelonares, você entendeu? São planaltos muito antigos, como a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Cantareira, Serra do Espinhaço. E isso se prolonga na faixa litorânea, vai até o Nordeste, em parte com a Mata Atlântica. Tá? E algumas formações de relevo planáuticas. Então ficou o nome Mares de Morros, mas a vegetação é Mata Atlântica. E a Caatinga não, é o nome da vegetação, domínio da Caatinga, certo? Beleza? Tudo bem? Então faça essa diferenciação. Pernambuco tem dois domínios morfoclimáticos dentro do seu território: mares de morros e Caatinga. Agora, tipos de vegetação, aí é mais variado. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o que eu farei com vocês aqui são os tipos de vegetação. Então vamos lá. Pessoal, eu vou começar com a vegetação litorânea, tá? Moçada, a vegetação litorânea ela é muito variada, certo? Ela está presente nas terras baixas do litoral, tá? Você vê que muitas vezes, em áreas litorâneas, você tem essas áreas aqui campestres, rasteiras, gramíneas nativas. Ou então, você tem formações arbóreas, constituídas de palmáceas, arecáceas, né, como coqueiro, beleza? Tudo bem? Então é uma vegetação muito diversificada, tá? Ou você tem o jundu, que é aquele capim, arbusto de praia, que muitas vezes é vegetação de duna. Desculpa eu não estar falando de Pernambuco, mas se eu fizer uma referência, é aquela vegetação que está lá no Morro do Careca, na praia de Ponta Negra, do lado daquela rampa de areia que não pode mais fazer esquibunda. Entendeu? Todo mundo que visita Ponta Negra sabe disso. É Rio Grande do Norte, é Natal. Mas você lembra que tem uma parte que está pelado o morro, é aquela rampona de areia. Ninguém pode subir, não pode andar, não pode nada. Agora, você olha do lado, é capim e arbusto de praia. Aquilo ali é o que a turma chama de jundu. É vegetação litorânea, certo? Isso aqui é a praia de Calhetas. Aí em Pernambuco você vê que tem coqueiro, tem aqui vegetação rasteira, certo? Mas entre as vegetações litorâneas, certo? A que a gente geralmente enfatiza é o mangue. É o mangue. Moçada, o mangue é um ecossistema litorâneo, certo? Muito comum em área de encontro de águas fluviais com o mar, ou seja, na foz dos rios, tá? Inclusive tem até um movimento que surgiu em Pernambuco, certo? Chico Science, Nação Zumbi, e eu estou esquecendo o outro rapaz, Mundo Livre S.A., certo? Que foi a galera do Mangue Beat, certo? Que tem essa referência, não sei, acho que é justamente da área de onde se originaram vários elementos dessas bandas, viviam em regiões próximas ao mangue, conviviam com esse ecossistema. O mangue é um ecossistema litorâneo, certo? Onde você tem um solo do tipo alomórfico, tá? É um solo salino, porque você tem, durante o período da maré alta, a água do mar entrando aqui e uma grande deposição de sal no solo. Então é um solo salino. As raízes são respiratórias, pneumatóforas, ou raízes aéreas, escoras, certo? A vegetação é halófila ou halófita, ou seja, adaptada à salinidade, e o solo é úmido, salgado, lodoso, pobre em oxigênio, mas muito rico em matéria orgânica, em nutrientes. Por isso que as raízes estão para fora, para poder respirar.
O solo é pobre em oxigênio. Alguém vai falar assim, ô Marcelo, mas peraí, é o mangue-mangue, que é aquele lugar que a turma mete a mão para pegar caranguejo, siri, é isso aí, é isso aqui. Certo? É um ecossistema importantíssimo para a reprodução de várias espécies de ambiente flúvio marinho. Você entendeu? Beleza? E até hoje eu me lembro que quando saiu, eu falei especificamente do Chico Science, né? Uma pena, morreu muito novo, um acidente idiota de automóvel, parece que o cinto de segurança não funcionou, uma coisa assim, né? Então, eu lembro até que tem uma das músicas dele, que é Manguetown, né? Manguetown, o nome da música, certo? Que ela é assim, pelo amor de Deus, gente, ninguém merece eu cantar, né? Mas é assim, ó, estou mergulhado na lama, é um bairro sujo, onde os urubus têm casas e eu não tenho asas, mas estou aqui em minha casa, onde os urubus têm asas, mergulhando na parede do mangue do meu quintal. E ele com videoclipe, né? Aquele, acho que era Afro Ciberdélia, que era o nome do CD. Então a música fazia uma referência explícita a isso, certo? A esse ambiente aqui. Então esse aqui é um dos mais marcantes tipos de vegetação litorânea que nós temos no Brasil. E aqui é lá em Macaripe. Aqui é mangue, em Macaripe, no estado de Pernambuco. É um exemplo de vegetação litorânea. Beleza? Aí, saindo do litoral propriamente dito, da área, né, de encontro com o mar, você tem a Mata Atlântica. Mata Atlântica. Certo? Pessoal, a Mata Atlântica, originalmente, ela ocupava uma área de aproximadamente 1.300.000 quilômetros quadrados, o que dá mais ou menos 15% do Brasil, tá? Vamos deixar bem claro. A Mata Atlântica tem esse nome, mas ela se prolonga para o interior, certo? Não tanto no Nordeste, mas principalmente no Sudeste e uma parte do Sul, tá? No Paraná, principalmente. Vai até Foz do Iguaçu, tá? E outra, aí ela atravessa a fronteira e vai para o Paraguai e para a Argentina. Você encontra Mata Atlântica, certo? Nesses dois países. Mas a maior parte absoluta, a maior extensão absoluta dela está aqui no Brasil. Certo? Aqui no Brasil. Muito bem. A Mata Atlântica, ela ocupava essa área de 1.300.000 quilômetros quadrados. Certo? Agora, hoje, moçada, hoje, se você analisar hoje, pessoal, isso aqui eu peguei, mas eu gosto do mapa, porque é para dar um referencial, mesmo que seja 2007, mas você bota algo parecido. Isso aqui era ela quando o Cabral chegou aqui. Então tá aqui, moçada, Pernambuco. Certo? Desde o Rio Grande do Norte, a faixa litorânea, certo? A zona da mata, e vem até aqui embaixo. Moçada, isso aqui é o que sobrou dela. O que sobrou dela é alguma coisa em torno de 7%, 8%. Manchas de maneira descontínua. Tá? E aí, alguém vai virar e vai falar assim, meu Deus, Marcelo, 1.300.000 quilômetros quadrados, só sobrou 15%, isso é um absurdo, como é que pode isso, mas ninguém viu? Meu querido, não é que ninguém viu, presta bem atenção, isso é parte da história do Brasil, não tem como. Pessoal, a nossa colonização foi do litoral para o interior, E é só você analisar o processo de evolução socioeconômica do nosso país, certo? Até mesmo a história econômica do Brasil. Boa parte da história econômica do Brasil é uma sucessão de ciclos. Pessoal, ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da mineração, ciclo do café, industrialização, urbanização do Brasil. Pessoal, não teve jeito, foi do litoral para o interior, pô. Foi do litoral para o interior, ela teve que sair, uai. Ela teve que sair, Marcelo, mas é um absurdo, tal. Eu também acho. Eu concordo com você. Você ter 1.300.000 quilômetros quadrados, só sobrou 7%, 8%, 90.000, 100.000 quilômetros quadrados, realmente é um absurdo. O que fizeram? Não estou defendendo, mas
analisando a evolução da história brasileira, numa época em que não havia preocupação com o meio ambiente, certo? Não havia ONG, Ministério do Meio Ambiente, não tinha nada disso. É perfeitamente compreensível. Não estou dizendo que é aceitável, mas você entende o processo. O porquê que sobrou tão pouco dela, certo? Beleza? E aqui, ó. Em Pernambuco, a zona costeira, essa faixa costeira, certo? Representa cerca de 4% do território. Grosso modo, é a área de ocorrência dela. É ali, que é a zona da mata, tá? Aqui no litoral do Nordeste. Agora, quais são as características da Mata Atlântica? Então, vamos lá. Pessoal, você não estranha, não, mas o que eu estou fazendo aqui, ó, tudo que eu tiquei aqui, ó. Tudo que eu tiquei. Certo? Vamos botar aqui também. Tudo isso aqui são esses itens que eu tiquei. São características comuns da Mata Atlântica com a Amazônia. Certo? Comuns. Tá? Ô Marcelo, e o que não é comum? Vamos lá. O que não é comum? Presta bem atenção. Pessoal, a Amazônia, por incrível que pareça, a Amazônia, a região norte do Brasil, principalmente, certo? É uma área cortada pelo Equador, então você pode chamar a Amazônia de floresta equatorial. Se o cara botar num item abordando o Equador, você vai marcar verdadeiro. Agora, se o cara botar também que a Amazônia é uma floresta tropical, você também vai marcar verdadeiro. Porque ela está localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então ela está na zona intertropical do planeta. Então você pode marcar as duas. Amazônia, floresta equatorial, verdadeiro. Floresta tropical, verdadeiro. E a maior floresta equatorial tropical do planeta. A Mata Atlântica não. A Mata Atlântica é só tropical. Se o cara botar que a Mata Atlântica é uma floresta equatorial, você vai lá e marca falso. Ela não é. Ela é uma floresta tropical. Segundo, moçada, a Amazônia é uma floresta predominantemente de terras baixas, certo? Tá certo que hoje, pela nova classificação do relevo, professor Jurandir Ross, a maior parte da Amazônia é várzea, é depressão, que corresponde ao professor Aziz Absaber, que eu botei ali. Ele fez a divisão da Amazônia em Igapó, várzea e terra firme. Igapó é a área alagada boa parte do ano. Várzea só é alagada durante as cheias. Terra firme, a água nunca chega. Então, hoje a Amazônia, a maior parte da Amazônia é terra firme, que é o que corresponde à depressão. Mas é uma floresta de terras baixas. A Mata Atlântica não. A Mata Atlântica é uma floresta de encosta. No litoral nordestino tem, mas é uma floresta de encosta. Você vai para o Rio de Janeiro, você olha o Corcovado, certo? Você olha toda aquela floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo, tá? Tudo aquilo ali, aquela moaria toda ali é Mata Atlântica, certo? Beleza? Então é uma floresta de encosta. E outra, existe um termo que é usado para a Amazônia, ileia, que é um termo que foi criado pelo alemão Alexander von Humboldt, quando andou aqui pela América do Sul, século XIX. Ele quis dizer com isso que a Amazônia é uma floresta densa, fechada, compacta, certo? Não se usa o termo ileia para a Mata Atlântica. Não, certo? Agora, é uma floresta tropical, de encosta, árvores de médio e grande porte, por isso que é uma floresta. Pelo amor de Deus, gente, quando alguém perguntar algo para você, lembre-se, muitas vezes, a melhor resposta é a mais simples, entendeu? É a mais simples. Então, quando alguém pergunta para você assim, o que é uma floresta? O que você responde? Pô, é um monte de árvore. É uma formação arbórea. Eu nunca vi alguém falar assim, olha que floresta linda de capim-cidreira. Onde? Claro que não é capim, pô. Capim é herbácea. Certo? É herbáceo, é gramínea. Então, se é uma floresta, é porque é uma formação arbórea por excelência. São árvores de médio e grande porte. Ela é latifoliada, ou seja, tem as folhas largas. Ela é perennifólia, ou seja, sempre verde. As folhas são perenes. Ela é heterogênea, tem grande biodiversidade. Ela é ombrófila, quer dizer, uma floresta pluvial, certo? Você poderia usar um outro termo também, por gentileza.
Higrófila, certo? Que é úmida, é a mesma coisa. Ombrófila é pluvial, chove muito. Higrófila é uma floresta úmida, certo? E tem uma grande quantidade de espécies endêmicas. Mas sabe o que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só aparece ali. Em nenhum outro lugar do mundo tem. Só ali. E para você ter uma ideia, pessoal, presta bem atenção. Está aqui a América do Norte. Grosso modo, Estados Unidos, Canadá e México. Eu vou desprezar a Groenlândia, certo? Pessoal, isso aqui tem aproximadamente... Espero que você esteja vendo 21 milhões de quilômetros quadrados. 21 milhões. Está aqui a Europa. Vou pegar até a parte russa da Europa. Tá? Está aqui a Europa. Muito bem. $10 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente. Moçada, está aqui a Mata Atlântica. E quanto que sobrou dela? Aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. Pessoal, pensa alguém que tem 21 milhões de reais, alguém que tem 10 milhões de reais e alguém que tem 100 mil reais. É bem mais. Certo? Muito bem. 21 milhões de quilômetros quadrados. 17 mil espécies vegetais diferentes, aproximadamente. 10 milhões de quilômetros quadrados. 12 mil espécies vegetais diferentes. 100 mil quilômetros quadrados. 20 mil espécies vegetais diferentes. Sendo que dessas 20 mil, aproximadamente 8 mil só existem aqui. Por isso que para a Mata Atlântica nós usamos, em termos de conservacionismo, certo? Questão ambiental, nós usamos para ela a denominação hotspot. O que é um hotspot? Um hotspot é um ponto quente de biodiversidade, certo? Um hotspot significa um bioma que já foi muito desmatado, muito degradado, muito agredido, mas no pouco que sobrou dele, a biodiversidade é enorme. Enorme, certo? Então, no Brasil, hotspot, só Mata Atlântica e Cerrado. Só. Marcelo, mas como que a Amazônia não? Pessoal, embora a Amazônia, claro, todo bioma tem que ter cuidado, você tem que tomar cuidado dele, tem que adotar práticas conservacionistas, certo? Mas mais da metade da Amazônia ainda está preservada. Moçada, Cerrado sobrou 15% a 20% dele. Mata Atlântica sobrou 7% dela, 8%. Então, esses dois são dois hotspots. Muito degradados, muito desmatados, mas a biodiversidade é enorme, certo? E outra, pessoal, como a Mata Atlântica já foi muito desmatada, é comum você ter manchas de Mata Atlântica separadas entre si. Você está vendo que aqui é pasto, aqui é pasto. Para mim isso aqui está parecendo pasto. Agora aqui é mata nativa. Se eu tiver uma outra área de mata nativa aqui, o que eu tenho que fazer para permitir a circulação da biota, dos seres vivos? Simples, eu deixo aqui o que nós chamamos de um corredor ecológico. Isso aqui está previsto no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Um corredor ecológico é uma unidade de conservação que você mantém preservada, é uma área de proteção integral para fazer a conexão entre áreas descontínuas de vegetação e permitir a circulação dos seres vivos. Pronto. Isso é muito comum. Você pode encontrar isso dentro do bioma Mata Atlântica, como unidade de conservação. Outra coisa, moçada,
Como vocês estão vendo? Como vocês estão vendo? Isso aqui, ó. Vocês estão vendo que o cara tirou a foto de longe. Olha lá, só morro. E vocês estão vendo 3 cicatrizes. Uma aqui e a maior zona aqui. Certo? Aí o cara se aproximou, tá aqui a maior zona. Tá aqui ela aqui, ó. Tá aqui ela aqui. Beleza? Pessoal, essa história vocês conhecem, muito triste. Angra dos Reis, Réveillon, se eu não me engano, 2010, 2011. Pousada Sancai. Moçada, pelo amor de Deus, vocês estão vendo a foto aqui, ó. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que não tem absolutamente nada feito pelo ser humano. Vegetação nativa está aqui, Mata Atlântica, é ela. E o que aconteceu? O terreno deslizou. É um processo que acontece naturalmente. Pode acontecer, infelizmente a pousada estava aqui embaixo. Aqui não tinha nada, gente. Só que choveu muito, o solo encharcou, certo? E encharcando a parte de baixo começou a formar uma lama, a rocha base impermeável, difícil infiltração, o solo perdeu sustentação e desceu. Desceu, pô. E a pousada estava lá embaixo. Uma tragédia. Infelizmente, pessoas perderam a vida. Agora, como vocês estão vendo, é um processo que pode acontecer de maneira absolutamente natural. Natural. Certo? Aqui não. Aqui não. Olha só esse cara aqui. Esse aqui, ó. Imagina no outro dia, a hora que ele abriu a porta, cadê os vizinhos? Tá tudo lá embaixo morto. Aqui não. Aqui o ser humano contribuiu para a ocorrência da tragédia. Contribuiu. Urbanização acelerada, desordenada, ausência de fiscalização do poder público, ocupação de áreas de risco, desmatamento em áreas de encosta, o que favorece o escoamento da água e processos erosivos. Está aqui a tragédia. Isso aqui foi no Morro do Bumba, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas isso aqui também acontece na região metropolitana do Recife. É um processo que nós chamamos de deslizamento, escorregamento de encosta. Você entendeu? É um processo que pode acontecer naturalmente, mas que pode ser potencializado pelo ser humano. Pode. Inclusive aqui, aí ó, isso aqui é lá na Serra das Russas, certo? Na região da Borborema, aqui ó. É uma foto antiga até. Aqui, teve um desmoronamento aqui, de rocha. Olha aqui ó, a barreira descendo. Isso aqui é lá na fronteira com Alagoas. Acho que é Serra das... Como é que é? Serra das Piaias, uma coisa assim. Desculpa, eu não me lembro o nome ao certo. Tá? Mas é absolutamente natural. Mas o ser humano pode contribuir. Então é um problema ambiental que nós temos, certo, na região do domínio dos mares de Morros, que é a cobertura de Mata Atlântica, essa região serrana. Tá? Agora, aqui eu estou falando de deslizamento, escorregamento de encosta, certo? Que é movimento de massa. Agora aqui não. Aqui, moçada, você está vendo que, ó, olha aqui a outra rocha, vou tomar como referência. Olha ela aqui, ó. Peguei o fim dela e tracei uma reta. Agora eu vou pegar aqui outra reta. Certo? Olha o tamanho de rocha que perdeu aqui, ó. Olha o tanto que perdeu. Olha lá. A rocha simplesmente desprendeu aqui e desceu. Isso aqui é desmoronamento de encosta. Porque você percebe que a encosta, ela não escorregou, ela não deslizou. Foi um bloco rochoso que se desprendeu, fraturou e desceu. Isso aqui foi lá em Vila Velha, certo? Lá no Espírito Santo. Tá joia? Então é o tipo de fenômeno que pode acontecer nessa área. Tudo bem? Muito bem. Aí você tem o agreste. Pessoal, o agreste, perdão. O agreste
é o nome dado à área de transição entre a zona da mata, que é o litoral, e o sertão, que é paralela ao Oceano Atlântico. Vocês se lembram daquela aula que eu fiz de mesorregiões, não, formação territorial, que eu falei de divisão político-administrativa, divisão geoeconômica dos 4 Brasis do professor Milton Santos, e a última foi a divisão macro-regional do Nordeste, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Então, o Agreste é uma zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão, e possui tanto características da Mata Atlântica quanto características da Caatinga. As características da Mata Atlântica estão na parte que é voltada para o litoral e as da Caatinga na parte que é voltada para o interior, certo? Nessa área do Agreste, você encontra algumas áreas úmidas, que são os chamados brejos de altitude. Inclusive, são algumas áreas muito utilizadas para determinados cultivos, agricultura familiar, certo? O principal acidente geográfico que você encontra no Agreste é o Planalto da Borborema. Grosso modo, o Agreste é aquela área planáltica entre a Baixada Litorânea e a Depressão Sertaneja e do São Francisco, certo? Então, essa aqui é uma visão do Agreste, lá em Pesqueira, certo? A parte voltada para o interior tem uma feição mais seca. Agora, a parte voltada para o litoral, como ainda recebe água, é mais úmida. Aqui, ó. Isso aqui é em Passira. Aí, ó. Área verde, tranquilo. É Agreste. É uma faixa de transição. Certo? Então, isso aqui, como é faixa de transição, você pode chamar de ecótone. E, obviamente, não é um domínio morfoclimático. Não é. Certo? Beleza? E aí, você tem a Caatinga. Pessoal, Caatinga, em Tupi-Guarani, significa o quê? Mata Branca. Pessoal, por favor. Se alguém ainda tem alguma dúvida do porquê que é Mata Branca, pare aí. Aqui, ó. Olha só. A Caatinga é a vegetação típica do semiárido. Típica do semiárido. Como vocês estão vendo, na Caatinga, você encontra árvores dentro da Caatinga. Claro que sim. Mas é uma vegetação predominantemente arbustivo-herbácea. Arbustivo-herbácea. Certo? Uma vegetação espinhenta, lenhosa, ressecada, daí o aspecto esbranquiçado. E como o clima é seco, você tem a presença de xerófitas. Marcelo, xerófitas, o que é isso? Pessoal, por favor, não se esqueça. Vem do grego, xeros, que significa seco. Então, nós adaptamos para xerófita, certo? Então, uma xerófita, quando alguém fala, por favor, quando alguém fala, vegetação xerófita, xerófila, xeromórfica, é tudo a mesma coisa. Você quer traduzir uma palavra? Quero, Marcelo. Cacto. Pronto. Cactáceas. Espécies como mandacaru, facheiro, xique-xique. É isso. É cacto. Certo? É onde você mais vai encontrar esse tipo de vegetação no Brasil. Certo? É no domínio da Caatinga. Ah, Marcelo, a Caatinga é um domínio? É um domínio. É um domínio. Tem um tipo de clima predominante, um tipo de vegetação predominante, um tipo de relevo predominante, uma estrutura geológica predominante. Então, é um domínio morfoclimático. Além de ser um tipo de vegetação, é um dos domínios morfoclimáticos que existem em Pernambuco, junto com a parte da Mata Atlântica, que são os mares de morros. São esses dois, certo?
Você está numa área muito seca, portanto, muito sujeita ao intemperismo físico. O que é isso? Pessoal, é isso aqui, ó. Por que vocês acham que esse solo aqui está rachado? É claro que tem a questão da seca. Mas você sabe muito bem que na Caatinga, durante o dia, você tem uma variação térmica muito grande. A Caatinga, durante o dia, é quente pra caramba. À noite é fresquinha, é friazinha, ela perde calor, que nem um deserto. Deserto durante o dia é insuportavelmente quente. À noite é frio pra burro. Então, o que acontece? Gente, quente, o material dilata. À noite esfria, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai. Vai rachar? Claro que vai rachar. É um solo raso, que não tem todos os horizontes definidos, certo? Sujeito devido à ação do intemperismo físico, que é a variação da temperatura. Não é um solo ruim para se produzir. O grande problema é a falta de água. O grande problema é a falta de água. Certo? Beleza? Então, essa aqui é a vegetação característica do semiárido. Tá? É dominada por tipos de vegetação com características xerofíticas, certo? Espinhosas. Tá? Esse pessoal, todo mundo se lembra. Espinho nada mais é do que folha atrofiada. Como não tem água para fazer a fotossíntese, não vale a pena ficar gastando. Atrofia, casca grossa, raiz profunda, o caule absorve água, muitas vezes esponjoso, para absorver a água e suportar o período seco. Então você tem essas formações xerofíticas com estratos compostos por gramíneas, arbustos, árvores de porte baixo ou médio, árvores que perdem as folhas durante a parte do ano. Então, por favor, uma árvore que perde a folha durante parte do ano é o que nós chamamos de caducifólia, ou decídua, ou caduca. Você acabou de escutar eu falar agora há pouco que a Mata Atlântica é perennifólia, ou seja, folhas perenes, ela é sempre verde. Aqui não, aqui você tem vegetais caducifólios, que perdem as folhas durante uma época do ano. E uma farta variedade de plantas espinhosas, cactáceas e bromeliáceas. Aí você tem espécies como aroeira, angico, juazeiro, certo? Caroá, mandacaru, xique-xique, facheiro. Todas elas são da Caatinga, certo? E nessa área, nós temos, daqui a área, a maior parte absoluta do estado de Pernambuco. Nessa área, nós temos um problema mais sério, que aqui é o seguinte. Pessoal, lá atrás, eu não me lembro ao certo se foi 77 ou 97, eu não me lembro, tá? Mas foi a ONU que fez isso. A ONU realizou uma conferência em Nairobi, no Quênia, para estudar o problema da desertificação. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas se vocês quiserem, vocês pesquisem. É que tem uma área da África chamada Sahel. É S-A-H-E-L, tá? Beleza? Se fosse para treinar, como é que é? Sierra, Hotel, Alfa, Eco, Lima, né? Ah, gostaram? Alô, tango, papatango, tá? Como a turma fala, Sahel, certo? Essa área é uma área de transição entre o deserto do Saara e a savana. Mas é a África. Exato, é na África. Certo, é na África. Então, é uma área que tem características semelhantes ao Nordeste. Clima semiárido, uma vegetação arbustiva herbácea, espaçada, certo? E aí, é uma área onde você encontra países como Mali, Mauritânia, Chad, Níger, Sudão, República Centro-Africana, que são alguns dos piores IDHs do mundo. Países que têm problemas crônicos de pobreza, subnutrição, fome, que é uma tristeza do caramba com nossos irmãos e irmãs africanos, certo? E africanas, tá? Muito bem. Então, o pessoal começou a ficar preocupado, por quê? Porque algumas práticas que estavam sendo adotadas no Sahel, pastoreio, sobrepastoreio, pisoteio do gado, agricultura itinerante, desmatamento, queimada, extração de madeira para lenha, tal,
Isso estava fazendo com que o deserto avançasse para o sul. Então o pessoal resolveu se reunir para discutir esse tema, desertificação. E aí a turma constatou que aquilo não estava acontecendo só na África, estava acontecendo também em outras partes do mundo, esse processo de degradação do solo. Certo? Muito bem. Então, a partir dessa conferência da ONU sobre desertificação, se adotou um parâmetro. Qual é o parâmetro? A expressão, um critério. A expressão desertificação só é usada quando você tem processos de degradação de solo em áreas de clima semiárido ou subúmido. Semiárido ou subúmido. Certo? Muito bem. Pessoal, a Caatinga, certo? Você tem aproximadamente o Nordeste e Norte de Minas Gerais, o sertão. 1.130.000 quilômetros quadrados com 1.201 municípios, sendo que 63% dessa área é clima semiárido. 37% é subúmido, tendendo a seco. Certo? Então, como você está dentro do critério, do parâmetro climático estabelecido pela ONU, moçada, você pode usar para a Caatinga a expressão desertificação. Pode. Pode. É desertificação. Pode. Tá? É a única área do Brasil em que você pode usar essa expressão, porque é muito comum a turma falar em desertificação na Amazônia, em outras áreas, mas aí é clima equatorial, mais correto falar é arenização do solo, empobrecimento do solo, esgotamento do solo. Desertificação é aqui. E, infelizmente, no Nordeste, nós já temos 4 núcleos de desertificação, que hoje representam alguma coisa em torno de 20.000 quilômetros quadrados, 2 milhões de hectares, certo? Então, um desses núcleos é Irauçuba, no Ceará. Outro é Gilboés, no Piauí. Outro é o Seridó, que fica aqui, Rio Grande do Norte, Paraíba. Certo? E aí o núcleo de Pernambuco, que é Cabrobó. Ah, Marcelo, Pernambuco tem Cabrobó. É na mesorregião do São Francisco pernambucano. Certo? Beleza? Lá na região de Cabrobó. É o núcleo de desertificação. Então você pode falar que, infelizmente, um dos problemas ambientais que aflige o estado de Pernambuco, no bioma, no domínio da Caatinga, é a desertificação. Está aqui, ó. Beleza? Atividades agropecuárias insustentáveis, certo? A utilização inadequada do solo para prática agrícola, irrigação em excesso, sobrepastoreio do gado, queimada, desmatamento. Marcelo, mas desmatamento? Quem é que vai desmatar a Caatinga? Meu querido, pelo amor de Deus, presta bem atenção. Um botijão de gás hoje, em alguns lugares do Brasil, está custando mais de R$100, pô. Certo? Aqui em Cuiabá deve estar 70, 80, não sei. Tá? Você me desculpa, eu moro em prédio, ele vem canalizado. Eu pago no condomínio, né? A central de gás que tem lá embaixo. Cada apartamento tem o seu. Apartamento é proibido ter botijão, é medida de segurança. Eu não sei quanto está custando, alguma coisa em torno disso. Alguns lugares do Brasil está R$100. Pessoal, mais de 1.200.000 famílias voltaram a cozinhar a lenha. A lenha. A turma está sem dinheiro para comprar GLP. Entendeu? Você vai querer falar o quê para mim? Que melhorou? Ah, é? Melhorou? Estamos tendo sarampo de novo, estamos tendo poliomielite, que era coisa que estava erradicada no Brasil. Beleza, tá aí, agora aguenta. Agora aguenta. Certo? Eu vou misturar agora. É isso que dá a brincar com a democracia, doutor. Agora aguenta. E infelizmente tem gente aqui que está voltando a cozinhar a lenha. E aí eu sou obrigado a ver reportagem no jornal lá, vocês sabem qual. É aquele que apoia, falando, olha, o glamour, as pessoas estão voltando a cozinhar a lenha, que é uma comida mais saborosa. Para com isso, doutor! Ninguém aqui é contra cozinhar a lenha, aquela coisa antiga da vovó, fogão a lenha. Mas você vai exercer uma pressão sobre o ecossistema, meu caro. A turma vai tirar a lenha da onde no semiárido? Da onde? Ora, claro que vai exercer uma pressão. E a turma não vai tirar também para fazer carvão vegetal?
Às vezes a gurizada, eu falo muito com os guris mais novos, eles ficam meio assim, filho, da onde que você acha que vem aquele carvão que a gente faz churrasco? Você acha que aquilo ali é carvão mineral? É madeira queimada, doutor, tem que sair de algum lugar. Então, isso aqui tem exercido uma pressão muito grande sobre o bioma caatinga. E é causa de desmatamento. E contribui para a desertificação. Então, infelizmente, está acontecendo. Está acontecendo. Então, é um problema ambiental sério lá na área. E aí, vocês me perdoem, tá, moçada? É o último slide. Deixa eu só ver aqui. É que... Perdão. Eu vou mexer mesmo, tá? Vocês dão um desconto para mim. Que é uma matéria justamente do estado de Pernambuco. No episódio de hoje, de A Vida Mais Quali... Ô pai, esse é o meu primo, nosso hóspede. Oi, como vai? Prazer. Ele é um grande mágico. Pô, faz uma mágica aí pra gente. Então vamos lá. Siga. Vamos à Quali mesmo. Presta atenção. Ó, vocês me perdoem, vai ter um negócio que eu não vou botar aqui, que eu não vou fazer propaganda não, tá? Tem mais, olha só. Acho que é mais um, ó. Beleza. Sensacional, garoto. É. Explicar a compra do mês. Qualidade de vida começa com Quali. Temos só comemorar. Aí, ó. Desculpa lá o negócio, o jabá eu não tenho ganho nada com esse troço não, tá? Os efeitos destruidores da desertificação, que é grave, e que nesse caso que a gente vai ver agora na reportagem, tem a ver com a ação irresponsável do homem. Aqui, ó. Quem não conhece pensa que esta área é igual a Deixa eu só ver se eu acho que o controle. Caatinga. Mas olhando melhor, Não. percebe a diferença. As manchas dão a impressão Ahá. de que está molhada, mas na verdade são marcas da desertificação. Um fenômeno que transforma uma determinada região viva num deserto. Estamos em Cabrobó, às margens do Rio São Francisco, onde o problema é evidente. Aqui, isso aconteceu por causa do desmatamento e pela falta de cuidado com o solo na produção agrícola. O acúmulo de sal impossibilitou a terra para qualquer plantio. Não deu por muito tempo. Isso foi acontecendo e ninguém olhou com os olhos que sem visto a situação e hoje temos esse problema que é sério na nossa região. Antes, tudo era diferente. Essa área era cultivada com arroz, que era irrigado por inundação. Hoje, as únicas plantas que resistem ao solo salino são as algarobeiras, essa árvore exótica. Só nessa propriedade são mais de 20 hectares nessa situação. É tanto sal que a terra fica assim, olha só, com essas camadas brancas. Ou seja, o que aconteceu aqui? A turma entrou com água para irrigação em excesso. Ora, com o tempo, moçada, a água vai dissolvendo o sal que está no solo. O problema é que aí você tem a evaporação da água, o sal fica. Aí, ó, como é que você vai plantar aqui? Você quer sal, certo? Bem perto, a Ilha da Assunção também está tomada pela desertificação. Há anos, o local foi bastante explorado na produção de arroz. Mais da metade dela está assim. No ano passado, índios do cá plantaram, mas não colheram nada. Na Ilha da Assunção, dos 5 mil hectares que a gente tem para qualquer produção agrícola, nós temos 3 mil hectares totalmente comprometidos com essa analisação. Os dados são alarmantes. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem 4 núcleos de desertificação. Um no Rio Grande do Norte, outro no Ali é o Seridó dos dois, Irauçuba, Gilboés, No núcleo de Cabrobó, há registros do fenômeno nos municípios de Belém do São Francisco, Carnalbeira da Penha, Floresta Itacuruba. Nos últimos 10, 12 anos, se perdeu aproximadamente mais de 20 mil hectares, né, do nosso bioma, do bioma Caatinga, em apenas 8, 10 anos. E se você fosse colocar isso numa escala um pouco maior,
pela característica do solo, que em geral é seco por causa do clima. A ação inconsequente do homem na agricultura, pecuária e desmatamento agrava ainda mais. Para se ter uma ideia de como a falta de cuidados na agricultura é determinante para o processo de desertificação, temos dois exemplos. Essa área aqui foi cultivada durante anos com arroz e irrigado por inundação. Hoje o cenário é esse. Já desse outro lado, foram adotados todos os cuidados com a irrigação e adubação desse pomar de manga. Aqui, a área é completamente produtiva. Aí, ó, como que o manejo. Chegou nessa área aqui, provavelmente o proprietário. Eu vou plantar alguma coisa. O agrônomo, beleza, doutor, vai plantar o quê? Vou plantar soja. Negativo. Soja não. Ah, não, então vou plantar algodão herbáceo. Também não. Ah, mas por que não? Você só está plantando cultura temporária. Cultura temporária, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma colheita, vamos colher. A hora que colher, o solo vai ficar exposto. O sol vai retirar a umidade, você vai ter intemperismo físico, para com isso. Vamos entrar com o quê? Uma lavoura permanente. Pode ser fruticultura, podia, de repente, você vai ter que analisar, claro. Café, certo? Poderia ser aqui laranja, sei lá, com irrigação, adubação. E olha aqui, ó. Você vem aqui, tira a manga, colhe a manga, a mangueira fica. O que ela está dando para o solo? Marcelo, sombreamento, proteção. Você perde menos água por evaporação e o solo fica protegido dos raios solares. Outra coisa, mangueira durante o ano, cai muita folha? Sim, Marcelo, cai folha, vai trocando. E o que é essa folha no solo? É adubo, é humus, é matéria orgânica em decomposição. Então você vê que uma área é do lado da outra. Uma é produtiva, a outra não é. Então é uma questão de manejo. A outra, desertificada. Então, esse aqui é o núcleo lá de Pernambuco, lá na região de Cabrobó, certo? Então, fiz questão de mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Desculpa lá a propaganda, tá? Não era minha intenção, não ganho para fazer isso, certo? Então, esse é um dos problemas mais sérios que aflige hoje o bioma Caatinga. Tudo bem? Moçada, tipos de vegetação de Pernambuco, tranquilo, matamos a pau, mais uma parte de quadro físico natural, só falta agora hidrografia, certo? Aí eu vejo isso com vocês na próxima aula. Um grande abraço para todos e até lá.